Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é sobre um componente eletrônico muito utilizado nas residências e nos condomínios fechados de apartamentos, que é o sensor de presença. Tá? Ele é ideal para proteger a residência. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Nós vamos utilizar aqui hoje, vamos conhecer um pouquinho do sensor conhecido como PIR. Tá? É o sensor de presença, do inglês Passive Infrared Sensor, tá? Esse sensorzinho aqui, ele tem esse formato, é um formato de bolinha, tá? Um formato de bolinha de futebol. Ele tem dois pininhos aqui que a gente pode fazer o ajuste. Eu já vou falar para que serve cada um, tá? E como é que funciona esse sensor? Ele vai medir a luz infravermelha irradiada por objetos e ele vai detectar a presença de pessoas ou objetos. Então, vocês já devem ter visto ou ido em algum lugar que tem esse sensor de presença. Tá? Quando você passa num local e vê, de repente acende uma luz, é esse sensorzinho que que tá instalado lá no local. Ele detecta então o movimento, né, de um ambiente e dispara um sinal sonoro e luminoso. Então, você pode também colocar ele para acionar umas câmeras de gravação. Tá? Então, tem várias funcionalidades que você pode utilizar ele. É muito utilizado para prevenir roubos em a residência. Como é que funciona esse sensor, né? A pessoa está aqui, ele funciona a uma distância até de 7 metros. Ele pega a presença da pessoa ou do objeto. E ele tem um ângulo de abertura que ele consegue trabalhar, que é até de 120 graus. Então, se a pessoa estiver aqui nessa região, ele consegue detectar. Se está aqui, ele já não consegue. Então, ele tem essa área de cobertura aqui. A parte da frente, então, é essa bolinha, tá? A parte de trás, ele tem os conectores. E também tem aqui duas chavezinhas que você pega com a chave de fenda para fazer ajustes na sensibilidade desse detector, para diminuir a distância ou aumentar a distância de alcance dele, e também o ajuste de tempo, né, que vai ficar funcionando, que ele vai ficar disparado. Você pode controlar isso, tá? Esse sensorzinho, ele tem 3 pinos. No primeiro pino é o GND negativo, no último pino é o VCC positivo. E aqui, no pino do meio, é o sinal de saída que a gente liga no nosso controlador. No caso, vai ser o Arduino. Tá? Então, a parte positiva usa tipicamente 5 volts de tensão, que é o Arduino, trabalha com 5 volts. E a saída gera pulsos de 3,3 volts, tá? GND é o terra do circuito, que é a parte negativa. Então, ele tem aqui, na parte de trás do sensor, duas chavinhas que você pode pegar a chave de fenda e ajustar. Ele trabalha com a sensibilidade, então a distância, né? E com o tempo, como eu já mencionei para vocês. Então, ele trabalha de 3 a 7 metros. Também o tempo de delay que ele vai ficar acionado, que pode ser de 5 até 200 segundos. Tá? Então, isso aqui nada mais é do que 2 potenciômetros que são soldados na placa do PIR. Então, ele atua como uma câmara infravermelha que vai detectar a radiação do corpo negro. Tá? É assim que ele funciona. Essa radiação, gente, ela é invisível ao olho humano, mas esse sensor consegue detectar. O que vocês vão fazer lá no Tinkercad? Vocês vão ir lá na plataforma Tinkercad, vão montar esse circuito que está aí, certo? É um circuito simples, então você vai pegar o sensor PIR, colocar na protoboard, vai pegar, e tem uma diferencinha, tá? No Tinkercad, a montagem tá errada. No Tinkercad, ele faz a montagem no funcionamento do Tinkercad é um pouquinho errado. Porque se a gente voltar lá
na foto do componente, o primeiro pino é o negativo, o pino do meio é onde a gente iria conectar o Arduino, e o pino da ponta é o positivo. Lá no Tinkercad é um pouquinho diferente, tá? Então nós vamos fazer um pouquinho diferente aqui. Vocês vão pegar o primeiro pino, que seria o negativo, né? O positivo, colocar aqui na qualquer porta digital. Eu coloquei na 5. O segundo pino do meio, vocês vão colocar no positivo, e o terceiro pino vocês vão colocar no negativo. Não esqueçam de energizar a placa, tá? E aí na programação, vocês vão declarar o valor da variável como 0, então ele vai começar a trabalhar no 0, né? E vamos fazer o void setup. Não esqueçam de cada vez que você abrir o void setup e o void loop, vocês têm que abrir as chaves e no final fechar as chaves, tá? Vão definir o pino de entrada, pino input, que é o definir o pino 5. E vão colocar para fazer a leitura na porta serial do Arduino, que é a porta serial, comando serial.begin 9600. Não esquecer de colocar os pontos e vírgula. Fecha, porque a gente acabou o void setup. Aí vamos fazer o void loop, abre chaves, não pode esquecer de abrir as chaves. Vamos falar para o Arduino fazer a leitura no pino digital, que foi o 5, que nós colocamos aqui, e para ele imprimir esse valor do sensor no Arduino, tá? Então, vocês vão fazer a programação no Tinkercad e vão abrir lá depois que vocês colocarem a programação, na parte de baixo, presta atenção nisso, na parte de baixo vai ter o monitor serial. Você vai clicar nele, né, quando você inicia a simulação no Tinkercad, clica no monitor serial, você vai ver que aparece um valor. Que valor é esse? Eu quero saber, eu quero que você coloque no seu caderninho, tá? E aí você vai pegar o mouse e vai colocar aqui na frente do Tinkercad, vai aparecer uma bolinha. E você vai mexer esse mouse, como se fosse para simular uma pessoa se mexendo. Eu quero saber o que acontece no monitor serial. O que vai aparecer aqui no monitor serial. É isso que eu quero que você me mande lá no chat do Teams. Tá? Então você vai mandar a foto do seu caderninho, faz a montagem lá no seu caderninho, faz o desenho bonitinho, escreve lá a programação bonitinha, faz a simulação e responda essa pergunta. O que aparece no monitor serial quando você não faz o movimento e quando você faz o movimento? Escreve no caderno e me manda uma foto no chat do Teams, tá bom? Essa é a tarefa dessa semana. Um forte abraço a todos.